está em fevereiro, fevereiro roxo. Muita gente não sabe, mas é o mês da campanha de conscientização sobre doenças crônicas como Alzheimer, lúpus e fibromialgia. E o convite é refletir para o desafio do cuidado ao longo do tempo, a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento contínuo. E para falar sobre essa doença que atrapalha a vida de muita gente que eu conheço, a fibromialgia, a gente recebe agora a doutora Eliana Genovese, que é médica reumatologista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e que atua aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, doutora Eliana, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora Eliana, a senhora é adepta do movimento Slow Medicine e defende uma prática mais humanizada, né, centrada no paciente. Como é que funciona isso? Então, além dos rótulos, esse método ele foca no paciente e numa consulta que ela deve ser feita de forma menos rápida, sabe? A gente foca nos sintomas, a gente foca na relação com aquele paciente mais próximo e que ele fique mais confortável de falar sobre o que ele sente. Então, é uma escuta ativa, com muita empatia e com tempo cronológico mesmo. Nada a ver com aquilo que a gente fala, consulta do SUS, né? Consulta de 5 minutos não funciona na reumatologia. Então, muito além de nome, né, de rótulo, de método, é uma forma de fazer medicina de forma mais humanizada, sabe? Que a gente foca na pessoa. É uma forma de voltar até um pouco às raízes, aquilo que era feito lá antigamente do médico com contato mais próximo com o paciente, é um pouquinho disso? Isso tem muito a ver com a minha formação médica, que foi voltada para a escuta ativa. Então, a consulta, que é a conversa que a gente chama anamnese, e o exame físico, ele é essencial para quase todos os diagnósticos, praticamente todos os diagnósticos. Então, os pacientes eles pensam muito nos exames complementares, né? Eles já chegam com um saquinho de exames e taca na mesa. E eu sempre falo que o foco principal da primeira consulta é o que o paciente traz de sintoma e o que a gente vai resgatando naquela consulta de sinais importantes, que às vezes o paciente acha que não é importante, e o exame físico completo é extremamente importante. Eliana, a gente vai falar mais de fibromialgia hoje. Tem muita gente que chega com esse problema ali para você? Então, a fibromialgia é a segunda doença mais comum na reumatologia. Tá? Ela é considerada uma doença reumatológica e ela tem uma incidência de 2,5% a 5,5% da população. Então, milhões de pessoas são acometidas com essa doença. Contudo, com a gente deixar mais assim público esse diagnóstico, né? Muitas pessoas que chegam com esse diagnóstico também não têm esse diagnóstico. Então, a gente precisa de uma consulta muito bem detalhada, porque a gente precisa sempre rever esses diagnósticos que já vêm intitulados, sabe? E ela pode ser confundida com o quê, por exemplo? Com várias doenças. Então, é importante a gente caracterizar o que é a fibromialgia, né? Ela é uma síndrome dolorosa. Então, para a gente começar a pensar bem dolorosa. E para a gente pensar em fibromialgia, o paciente tem que ter alguns sinais, né? Então, é uma dor musculoesquelética com mais de 3 meses de duração. Isso é extremamente importante. É o cerne da doença, tá? Mas essa dor não é qualquer dor. Então, como é que a gente caracteriza essa dor? É uma dor que ela é difusa. O que é difuso? É pelo corpo inteiro. Bilateral, então tem que acometer os 2 braços, as 2 pernas, acima da linha da cintura e abaixo da linha da cintura, durante pelo menos 3 meses de evolução. Se a gente não tiver isso, provavelmente é outra coisa. Então, muitos pacientes chegam, às vezes, com uma dor no ombro só. É isso que eu... Ou então só no cotovelo. E infelizmente, a gente tem uma questão... a mulher, quando ela chega num consultório médico, falando sobre 3 sintomas, quase que 100% vai sair com esse diagnóstico. Daí que vem a importância da gente entender o que é a doença, o que vem junto com ela. Então, além da dor generalizada, músculo-esquelética, por mais de 3 meses de evolução, a gente tem que ter outros 2 sintomas que também são centrais, que é a fadiga e o distúrbio de sono.
Então, a fadiga, ela é caracterizada por um cansaço extremo, uma exaustão, e não melhora com o repouso. E o distúrbio do sono, a gente sabe que os pacientes com fibromialgia, ele tem muito problema com sono, e o paciente vai acordar, principalmente se sentindo cansado. Então, ele não reparou. O sono é feito para reparar o nosso corpo. Se a gente não dorme bem, a gente vai acordar cansado. Então, mas esse paciente cronicamente dorme mal, é um dormidor mal, entende? Então, tem que ter esses 3 sintomas, né? Claro que quando começa a doença, ela pode começar de forma localizada. Tá? Dor localizada, principalmente no pescoço e nos ombros. Mas essa dor, ela se expande. Então, um paciente que chega muito assim, estou com dor no joelho, no pescoço, no cotovelo há 3 anos, mas ele não tem dor em outros lugares, provavelmente não é fibromialgia, né? Aí a gente tem que pensar em outras questões, doenças degenerativas, por exemplo, uma artrose de coluna cervical pode provocar dor, né? Uma artrose do joelho pode provocar dor, além das doenças reumáticas, autoimunes, né? Então, eu falei que a fibromialgia é a segunda doença mais comum. A primeira é a artrose, tá? Mas a fibromialgia faz diagnósticos diferenciais também com outras doenças, como o hipotireoidismo, a doença da tireoide. Então, a gente precisa sempre, na avaliação clínica, ter essa função aferida, tá? E também descartar doenças como artrite reumatoide, como o lúpus, porque essas doenças, no início, principalmente, elas podem provocar muita fadiga. A fadiga no lúpus, ela está presente em praticamente 100% dos pacientes, de 80% a 100%. Então, imagina, no início do quadro, pode parecer muita coisa. Por isso que a gente volta naquela pergunta inicial da Slow Medicine. Uma consulta bem detalhada, que a gente escuta bem, pergunta bem e examina bem, e daí você pede os exames. A gente consegue já descartar muitas doenças. Por isso que não basta uma consulta de 5 minutos. E o reumatologista é esse médico que tem uma visão do todo, porque a nossa formação é em clínica médica inicialmente. Então, a gente faz 6 anos de medicina, depois 2 anos de residência em clínica médica, depois mais 2 anos de residência em reumatologia. Nossa, é uma vida estudando, né, Eliane? Muito. Você falou da fadiga e da questão do sono, que não é reparador. Não periga a gente associar isso ao estresse e, por exemplo, ter um diagnóstico desses e levar anos com aquela dor, acabar se acostumando, de certa forma, com a dor? Existe esse risco ou não? Sim, né? Aí entra outros sintomas também da própria doença, né? Esses pacientes, eles também têm outras condições associadas. Aí entra a depressão e a ansiedade, são 2 condições muito presentes no momento do diagnóstico, inclusive, chegando a 50% dos casos. Então, assim, mas o estresse do dia a dia, que você está falando, né? O estresse do dia a dia, você tem uma vida muito corrida, com muitas funções, e a gente vê isso muito em quem? Nas mulheres. E a gente cai em quem é mais comum ter a doença? Em mulheres. Então, a gente tem uma coisa que a gente precisa também ter muito cuidado com o diagnóstico. Às vezes ela só está sobrecarregada, essa mulher. Às vezes não é diagnóstico de nada. O diagnóstico é de sobrecarga. Sobrecarga física e mental. Às vezes são mulheres que fazem multifunções, né? Trabalha fora, é a única pessoa responsável pelo trabalho doméstico, é a única pessoa responsável pelo trabalho com o cuidado com as crianças, dorme pouco porque faz muita coisa. Então, é muito fácil a gente também dar um diagnóstico de fibromialgia para uma mulher muito sobrecarregada. E, às vezes, ela precisa só descansar. Né? Então, mas aí, quando você vê uma coisa muito importante, a fadiga da fibromialgia não melhora com descanso. Não vai melhorar nas férias, você entende? Então, daí vem a diferenciação se realmente essa pessoa tem um diagnóstico de uma doença. E o que provoca essa doença? Tem fator genético, emocional, ambiental? Então, repetição porque eu associo, por exemplo, muito com ler e com um esforço repetitivo, né? Eu carrego caixa direto, não sei o quê. Tem a ver? Então, vamos lá. Em relação à origem da doença, né? A gente ainda não tem uma fisiopatologia, né, muito bem definida. A gente sabe que tem uma carga genética de alguma maneira, porque a gente vê uma concordância familiar, tá? Então, a gente vê mais pessoas da mesma família com o mesmo diagnóstico.
Além disso, os fatores, quando você fala em fatores ambientais, a gente tem o que também muito frequente? São os estresses, os traumas físicos e emocionais. Os físicos entram muito em quê? Nas cirurgias de grande porte. Eu já tive paciente que fez cirurgia de grande porte, às vezes várias cirurgias numa só, e ela evoluiu com uma síndrome fibromialgia, com fibromialgia, tá? Além disso, a gente sabe que tem um componente emocional, mas não é uma doença emocional. Isso é muito importante a gente dizer. Então, o estresse emocional, traumas emocionais, psicológicos, eles estão realmente tem a ver com a doença, né? Tanto para piorar o quadro clínico de uma paciente que está bem, quanto, às vezes, até na origem do quadro. Mas não somente isso, tá? É um conjunto de coisas. Além disso, as infecções. Então, a gente viu muito agora na Covid o quê? Os pacientes evoluírem com uma síndrome pós-Covid que é igual à fibromialgia. Tá? Então, assim, a gente já sabe também que outras infecções provocam esse quadro também. Então, ele é multifatorial, como quase todas as doenças autoimunes e reumatológicas. Mas aí é um ponto que a gente tem que fazer, que tem que pontuar aqui para vocês, é o quê? Não é uma doença autoimune, tá? É uma doença de uma alteração no processamento de dor no sistema nervoso central. Tá? Então, as vias de dor, tanto as vias na periferia, onde chega o estímulo, via ascendente, quando a via descendente, o que sobe e o que desce para o sistema nervoso central está alterado. Então, o limiar de dor dessa pessoa está baixo. Ela sente dor com estímulos que não deveriam ser dolorosos ou então não tão intensos. Entende? Mas não é uma doença autoimune. Então, logo, a gente não vai tratar com imunossupressores. Doutora, com relação ao diagnóstico, né, da fibromialgia, como é que funciona para diagnosticar? E você comentou a questão principalmente da análise mais detalhada, tudo, porque exame específico mesmo não tem, né? Então, é uma doença de diagnóstico clínico. E aí, quando a gente volta lá um pouquinho, quando eu falo que tem que ter dor há mais de 3 meses, músculo-esquelética difusa, que não seja explicado por outra condição clínica. Como, por exemplo, a gente tem artrite psoriásica, artrite reumatoide. Daí vem a história clínica e o exame físico. Se eu pego esse paciente que tem dor difusa, que veio com diagnóstico de fibromialgia, mas eu examino e detecto inchaço nas juntas, calor nas juntas, ou dor na inserção do tendão no osso, que a gente chama de entesite, esse paciente não tem fibromialgia, tem outra condição. Ou ele pode ter fibromialgia junto, já que a fibromialgia é mais comum nos pacientes com doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide e artrite psoriásica. Então, a dificuldade é essa. Às vezes, ela vem junto, não sozinha. E tem uma faixa etária? A partir de que idade a pessoa se preocupa com artrite, que tu está falando bastante, e com fibromialgia também? Então, a gente tem que desmistificar um pouco uma coisa muito importante aqui. Reumatismo não é coisa de idoso, primeira coisa. Reumatismo acontece em crianças também. Criança? Então, isso é importante a gente dizer, mas a fibromialgia tem uma faixa etária mais comum ali dos 30, 35 anos a 55 anos de idade. Isso é importante quando chega uma paciente, às vezes, de 65 anos, 70 anos, dizendo que tem fibromialgia. Eu já peguei isso também no consultório. E essa paciente veio tratando, não melhorou, e, na verdade, durante toda a investigação clínica, ela tinha um câncer no intestino. E era aquilo que estava provocando aquele quadro de dor difusa. Então, por isso que não pode ser um diagnóstico rápido. Tem que ser muito bem detalhado. Com relação à cura, né? Como que é feito o tratamento? Ele é voltado, existe uma cura ou é um tratamento assim mais voltado para controle de sintomas? Então, é uma doença crônica sem cura, né? Então, e o tratamento, aí entra uma coisa muito importante que eu falo muito no consultório. Ele depende muito do paciente, muito mais do paciente do que da gente médico depois do diagnóstico, Acho né? Que sempre, né? Mas essa precisa muito, porque o melhor tratamento cientificamente comprovado é a atividade física. E para você convencer uma pessoa que está com dor a fazer atividade física é extremamente difícil, porque muitas dessas pessoas, elas
quase tiveram um trauma com o exercício, sabe? Porque o exercício na fibromialgia ele tem que ser muito bem indicado e ele tem que ser feito de forma diferente das outras pessoas. Tá? Então, a gente começa lento e gradual, tanto exercício aeróbico, que vem dança, ciclismo, natação, hidroginástica, caminhada, corrida, e não tem distinção entre o que é melhor entre esses, além do exercício de força, que é a musculação, principalmente. E o alongamento é muito importante para melhorar a rigidez, mas ele sozinho, ele não melhora a doença. Então, tipo, pilates sozinho não melhora a fibromialgia, tá? Mas o quê? Eu queria te perguntar de profissão. Tem alguma profissão, alguma função hoje em dia que eleve o risco de eu desenvolver fibromialgia ou não? Não função em si, mas uma coisa muito importante que a gente tem agora saiu a diretriz brasileira de tratamento da fibromialgia agora, no final de janeiro, da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, o que a gente vê que é um alarme que a gente tem que tomar cuidado? É paciente com distúrbio de sono. Tá? Então, o distúrbio de sono a longo prazo, ele é fator de risco para você desenvolver dor crônica. Então, uma pessoa que trabalha talvez em turno alternado, né? Alternado, que não consiga dormir, porque o ser humano foi feito para dormir à noite e acordar durante o dia, e isso pode, ao longo do tempo, 10 anos de evolução, a gente vê algumas pesquisas mostrando um aumento da dor crônica nessas pessoas. E tem muito preconceito com relação ao diagnóstico da fibromialgia? Eu acho que tem muito essa dificuldade. Assim, a gente colocar aí 15 anos antes, não se falava da doença, muito pouco. Agora se fala muito mais, isso é muito importante, só que aí vem muito diagnóstico equivocado. Né? Aí que está a distinção. É o que eu falo, assim, se a mulher chega no consultório reclamando de 3 dores, ela automaticamente recebe esse diagnóstico. E isso é muito ruim para ela, porque às vezes não vai ser. Aí a gente também trata, além, como você perguntou, do tratamento, os remédios que a gente usa, a gente tem alguns da classe dos antidepressivos, que ele vai modular a dor dentro do cérebro. Então, não é só para a pessoa com depressão que a gente usa antidepressivo. Pacientes com dor crônica também pode usar antidepressivo, no sentido também de melhorar a dor e fadiga. Mas o que tem maior efeito é realmente o exercício. Não lembro o que você perguntou. Já respondeu. Já respondi? Estamos aqui já nos instantes finais da entrevista, né? Para você ver como passa rápido, né, Cris? Nossa, 11 horas já. Que mensagem a senhora, como especialista na área, né, deixa aí neste mês aí, Fevereiro Roxo, para quem convive, né, com fibromialgia ou suspeita que possa ter a doença e também com os familiares, né, dessas pessoas? Eu acho assim, eu sempre entrego na consulta uma cartilha sobre a doença da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ela é muito importante para a família, principalmente, entender, porque fica muito naquela que o que você não vê, você não acredita, né? Tem que ver para crer. Então, é uma doença que não vai dar sinal físico, né? Mas, então, a gente precisa acolher essa pessoa, entender, e a família e os amigos, os colegas de trabalho, tem que entender que essa pessoa vai ter limitação física. E que não é frescura, né? E que não é frescura. Né? É muito importante. Conversamos aqui na CBN Foz do Iguaçu com a doutora Liana Genovez, ela que é médica reumatologista aqui em Foz do Iguaçu, nos trouxe informações sobre o Fevereiro Roxo, né, o mês de conscientização sobre doenças crônicas como Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Liane, muito obrigada, tá? Obrigada. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar na